Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje em dia, lamentavelmente, a pessoa vale pela posição que ocupa na sociedade. O texto sobre o qual vamos meditar, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, e depois os versículos 7 até 14, nos mostra pessoas buscando lugares de honra e de destaque. Ouçamos a primeira parte desse texto do Evangelho, do capítulo 14, mas os versículos 1 e 7 até 11, onde Jesus fala para um grupo de pessoas reunidas para uma refeição. Vamos ouvir o que acontece nesse texto e o que Jesus está falando. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Caro amigo e amiga, num dia de sábado, Jesus é convidado para uma refeição na casa de um líder fariseu considerado uma das principais figuras religiosas da época. A atmosfera não é das melhores, porque Jesus está sendo observado de perto para ver se ele esboça alguma atitude que o recrimine. Chega o momento de se sentarem à mesa. Para os judeus, era importante observar as regras dos lugares de honra, que era ao lado do anfitrião, para se sentirem importantes e prestigiados pela sociedade. Vendo que os visitantes estão se esforçando para sentarem-se no lugar de honra, Jesus lhes conta uma parábola, na qual ele mostra o erro que os convidados estão cometendo, desmascarando assim as suas ambições, as ambições que eles querem a todo custo os melhores lugares. A eles e também a nós, Jesus vai dizer: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ou seja, Jesus inverte os valores. Jesus, meu amigo e minha amiga, nos mostra que aqueles que correm atrás de status,
dos melhores lugares, que querem aparecer e serem notícia importante, certamente excluirão e não enxergarão outras pessoas, porque estão olhando só para si e estão preocupados só consigo e centrados em si mesmos. Por isso, Jesus diz: quem se humilha será engrandecido. Para Jesus, o mais importante são aqueles que se tornam humildes, porque a humildade nos faz reconhecer nossas limitações, nos leva a agirmos com dignidade, cordialidade, respeito e honestidade para com o próximo. Nos leva a cultivar a sabedoria, a gentileza e a gratidão. Sendo humildes, nunca nos deixaremos levar pela soberba ou pela arrogância, porque reconhecemos e dependemos totalmente da bondade de Deus em todos os momentos de nossa vida. Saberemos reconhecer nossos erros e as nossas imperfeições. Reconheceremos o valor de cada pessoa e por isso nos curvaremos em direção a quem está em situação difícil, que não encontra um caminho para a sua vida devido a tantas dores e tantos nãos que recebeu na vida. Jesus, meu amigo e minha amiga, nos mostra que no reino de Deus ninguém corre atrás de prestígio e dos melhores lugares, porque é Deus quem está convidando e determinando o lugar de cada um. Ninguém será o primeiro e ninguém será o último, porque todos chegaremos juntos e todos estaremos juntos ao lado de Deus. Por isso, a humildade é um peso suave, porque servimos o próximo com amor. Após a parábola, Jesus volta-se para o anfitrião, dizendo algumas palavras para ele que nós vamos agora ouvir na segunda parte do nosso texto, que é Lucas, capítulo 14, só que agora os versículos 12 até 14, que eu passo a ler agora. Depois, Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Mais uma vez, meu amigo e minha amiga, Jesus inverte os valores. Os mais importantes não são aqueles que podem retribuir o convite, mas aqueles que estão de mãos vazias, dependendo do amor dos outros. Jesus mostra que a casa do anfitrião deveria ser uma casa de inclusão e não de marginalização, que ele estaria agindo
conforme a vontade de Deus, se ele chamasse os doentes, os pobres, as mulheres, as crianças, os considerados impuros e condenados pelo sistema da época. Jesus deixa bem claro que os mais importantes são aqueles que se colocam de mãos vazias diante de Deus e são preenchidos com o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Da mesma forma, Jesus nos ensina que nós não devemos excluir ninguém. Por quê? Porque na grande ceia, lá no reino dos céus, Deus convidará todos. Devemos aceitar todas as pessoas pensando no reino de Deus. Ter uma atitude de inclusão, Jesus nos ensina. E ter esta atitude de inclusão quer dizer ver em todas as pessoas o rosto de Deus. Ver que cada pessoa é a imagem de Deus. A inclusão nos leva a nos curvarmos em direção de quem está em situação difícil, que não encontra um caminho para a sua vida. A inclusão nos leva para aqueles que são esquecidos, aqueles que não têm direito, não têm vez e não têm voz. Mas a inclusão, ela também olha para aquelas pessoas não levando em conta a sua situação financeira, nem a sua cor, nem a sua religião. E além disso, a gente deve observar que a inclusão acontece também por meio de uma linguagem e atitudes claras e simples, para que as pessoas simples possam entender o que nós queremos, o que nós falamos. Por meio do ouvir os outros, seja lá quem for. Então, Jesus nos ensina que todas as pessoas, e principalmente aqueles que não podem retribuir, mas só receber, são dignos do nosso amor e do nosso cuidado. E quando incluímos alguém, estamos dando sentido à nossa vida. À nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é o quê? É amar e servir o próximo, assim como Jesus amou e serviu e continua amando e servindo. Era assim que Jesus agia. Ele buscava aqueles que tinham sido abandonados e excluídos da vida digna e justa. A lógica de Jesus não funciona como uma conta poupança, onde você deposita dinheiro esperando a retribuição em juros. A lógica de Jesus é amar sem esperar algo em troca, quebrando a dinâmica do toma lá, dá cá. Então, Jesus quer que deixemos o calculismo de lado e façamos de graça, porque de graça somos salvos. E quando assim agirmos, ouviremos de Jesus: vocês serão abençoados e Deus pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas esta mensagem e vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.